Amém. Boa noite, igreja. Rapaz, vocês estão meio fracos isso, né? Boa noite, igreja. Isso, alegria, que a misericórdia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. Deus abençoe você. Opa, esse é o cumprimento que nós trabalhamos ali no Celebrando a Recuperação. Celebrando a recuperação de santidade. É atrás mal você. Então eu disse, meu Deus, Deus vai pregar de manhã, vai pregar de noite a mesma coisa, de uma maneira diferente. Mas nós vamos ver que Deus colocou a mesma mensagem no meu coração, muito antes de eu saber, inclusive, que iria pregar aqui hoje à noite. Nosso pastor está retornando de Goiânia, daqui a pouquinho ele chega e vai assumir também a pregação da palavra no culto das 20. Por enquanto, me coube a honra, a alegria de poder estar com os irmãos. Marcos, capítulo 8, verso 31 e 38, quem achou, diga amém. Então, vamos lá ler o que a palavra de Deus tem para nós. Diz assim, a partir do verso 31. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Leia comigo a igreja o verso 34. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, Deus de amor, Pai maravilhoso, bendito, santo, nós queremos nesse momento, mais uma vez, buscarmos a Tua misericórdia e a Tua graça sobre cada um de nós. Permita que a Tua palavra seja colocada do jeito que Tu colocaste em meu coração. Que não haja, ó Deus, nenhum empecilho e que eu mesmo não atrapalhe o fluir da Tua palavra. Fala-nos nesta noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O contexto deste texto está relacionado a um momento em que Jesus chama para si os seus discípulos e começa a conversar com ele, dar algumas instruções que os discípulos precisavam saber. Na verdade, algumas vezes Jesus tentou dizer para ele que ele precisava ser morto, que ele precisaria passar por grandes dificuldades. E em algumas dessas vezes, Jesus desistiu de dizer isso para ele, e Jesus entendeu a palavra, nos diz que eles estavam muito aflitos, e Jesus temeu que eles viessem se entristecer antes, ou muito antes do tempo. E Jesus começa aqui a dar algumas instruções, que nós começamos a ver algo muito parecido com a ação do próprio Deus. Deus nunca nos deixou sem saber o que vai acontecer. Em todo o tempo, Deus está sempre nos dando a devida instrução. O Senhor Jesus disse que ia ser traído, preso, julgado e condenado à morte, e também disse que ele ressuscitaria ao 3º dia. Tudo o que os discípulos precisavam saber
Jesus estava ali para anunciar a eles. Isso faz parte do jeito de Deus governar o seu povo e o mundo. Se nós pudermos pensar na palavra de Deus, a Bíblia, e olharmos para ela como uma grande informação que Deus está nos dando, nós vamos poder chegar à conclusão de que Deus fala para a gente aquilo que aconteceu, Ele diz aquilo que estava acontecendo e as coisas que ainda irão acontecer. Nenhum de nós pode dizer exatamente que nós estamos sendo surpreendidos pelas coisas que estão acontecendo no mundo, porque Deus deixou registrado na sua palavra tudo o que está por acontecer. Eu separei alguns textos, por exemplo, alguns ambientes em que você vai me ajudar a entender de que isso é verdade. Ele chegou para Adão e para Eva e disse a Adão e Eva, olha só, eu vou fazer de vocês encher a terra. Vocês vão poder dar os nomes aos animais. Vocês poderão fazer isso e mais isso. Vamos nos encontrar sempre à tarde. Mas olha só, deste fruto aqui, você não pode comer. Pode comer de todos os outros frutos, mas desse eu vou dizer para você, não pode comer. E o dia que dele você comer, certamente morrerás. Sabemos disso porque ele deixou registrado para a gente. Mas não obstante ao fato de Deus deixar toda a instrução para Adão e Eva, eles romperam e desobedeceram, e através da sua obediência, o pecado nasceu no coração de ambos e gerou a morte. E é por isso que nós dizemos que o salário do pecado é a morte. Deus também deixou tudo instruído, tudo orientado para Noé. O mundo havia se afastado completamente de Deus. Deus, por vezes, tentou reaproximar as pessoas dele, mas as pessoas o abandonaram. E por 120 anos, enquanto Noé construía a arca, ele levava uma mensagem às pessoas, olha, vai acabar esse negócio. Vai haver um grande dilúvio, por isso a construção de uma arca. Uma arca que Noé não construiu por sua capacidade em engenharia naval, até porque ele não tinha, mas por todas as orientações que Deus deixou para Noé. Noé não fez nada sozinho, tudo orientado por Deus e supervisionado por Deus. Noé sabia o que ia acontecer, que um dia a porta se fecharia e o dilúvio cairia sobre a terra, e todos iriam morrer. Deus não deixou em branco o seu plano. Também foi assim com Abraão. Antes Abraão, ele chamou Abraão e falou, Abraão, o mundo continua se perdendo e eu quero formar de ti uma nação. A intenção, Abraão, é que as pessoas olhando para a nação que eu vou fazer de você, as pessoas possam olhar o quanto eu, Deus, sou tão poderoso e as pessoas possam me conhecer através das coisas que o meu povo fizer. Abraão não foi para a terra de Canaã por aleatoriamente, ele foi para Canaã, porque Deus mandou ele para Canaã. Todas as instruções para Abraão que precisavam ser dadas, foram dadas. Abraão seguiu o roteiro de Deus, que Deus estabeleceu para ele. E por último, que nos ajuda a contribuir para isso, uma das passagens que eu fico fascinado, porque pertence ao livro que eu mais gosto da Bíblia, que é o livro de Êxodo. Deus convoca Moisés e diz para Moisés, Moisés, eu vou precisar que você vá ser o meu instrumento de libertação do povo de Israel do Egito. Lá no monte, ainda no monte, Deus disse para Moisés o que iria acontecer. Ele narrou todos os detalhes. Moisés, Faraó não vai deixar vocês saírem assim. Leva o meu cajado, leva a vara, porque eu vou aparecer por esta vara. As pessoas vão perceber como eu vou agir. Eu mesmo endurecerei o coração de Faraó. Tudo o que aconteceu, Deus disse para Moisés, só haverá libertação depois que todas as pragas tiverem acontecido. Deus é um Deus assim.
Ele não nos pega desprevenidos. Eu fico pensando que há muita gente ainda que não conhece Jesus, por falta da pregação da sua palavra. Eu tenho 61 anos de idade, conheci Jesus aos 21 anos de idade, e aos 21 anos de idade, em 1976, em abril, eu recebi Jesus Cristo como Salvador, e foi aquela primeira vez que eu estava ouvindo o Evangelho ser pregado. É um absurdo, aos 21 anos de idade, ninguém ter me falado de Cristo. E eu fico pensando que há muita gente que pode estar desavisada ainda. Mas Paulo diz assim, que os homens são indesculpáveis diante de Deus por conta da criação que Deus fez. Eu deveria ter me percebido que a criatura não estava ali por acaso. Que o mundo não existia simplesmente porque um dia achou por bem existir. Todos os homens têm, na verdade, uma questão do plano de Deus estabelecida na sua vida. E quando a gente agora pode voltar um pouco para Marcos e ver Jesus com essa preocupação. O desejo dele é dizer às pessoas que ele ia morrer, que eles não se entristecessem, ele iria ressuscitar. Só que Pedro, desavisadamente, o chama num canto e diz assim, Senhor, eu não vou deixar que isso aconteça. Fica quieto. O Senhor não pode dizer uma coisa dessa. Talvez estivesse dizendo, Senhor, eu estou investindo a minha vida em Ti. Como é que Tu vais morrer assim? E Jesus o chamou, olhou e falou para ele, Pedro, para trás de mim, Satanás, disse ele. Porque você não quer saber das coisas de Deus, mas dos homens. E de repente Jesus olha para os discípulos e também chama a multidão. E agora a multidão passa a escutar tudo o que Jesus quer dizer. É exatamente a aplicação do que nós vamos falar hoje aqui nessa noite. Irmãos, não há como você entender o que Deus fez ou fará. Ele já deixou tudo explicado para nós não sermos pegos de surpresa. E ele chamou os homens e disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz a cada dia e siga-me. A primeira coisa que nós vamos destacar aqui nessa noite é, quem quiser vir após mim. Eu preciso entender, irmãos, porque algumas pessoas andam ensinando, por exemplo, que Deus construiu ou criou pessoas para ir para o inferno e outros para ir para o céu. Algumas pessoas chegam a dizer isso com um certo orgulho de que ela foi escolhida. E aqueles que não foram escolhidos por Deus irão para o inferno. Olha, quando alguém disser isso para você, diga para ele que isso não é assim. Não foi desta maneira. Deus sempre desejou que todos nós pudéssemos e ainda quer que nós nos acheguemos a Ele e entreguemos a nossa vida para Ele. Deus espera que a gente possa nos entregar a Ele, Deus, e viver uma vida de acordo com a sua vontade. Paulo dá alguns sinais para a gente, alguns textos que eu separei aqui. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, na nova tradução na linguagem de hoje, diz, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta é a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejamos salvos. O desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos. Ninguém que coloca tanta informação num livro como esse pode esperar que as pessoas não queiram ser salvas. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Há um dado contado pelo próprio Jesus, e ele fala do dia em que ele retornará. Olha só, ele já nos deu as instruções do dia que ele voltará. Olha que Deus maravilhoso e fantástico. Mateus capítulo 25, verso 41. Veja o que Deus está dizendo e que Jesus está dizendo, porque Ele é Deus.
a respeito das pessoas que não vão aceitar Jesus Cristo como Salvador. Ele disse: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele não disse preparado para o diabo, seus anjos e para todas as pessoas que Deus previamente sabia que iam ser mandadas para o inferno. Não. Ele diz que o inferno é preparado para o diabo e seus anjos. Mas você precisa saber mais. Você precisa querer ser salvo. Não basta dizer que quem quiser. Eu passei anos da minha vida espiritual achando que eu não precisava querer Jesus, que eu não precisava fazer parte de nada. Eu achava que pelo simples fato de Jesus ter morrido um dia na cruz, eu podia viver uma vida como se ele não existisse, porque afinal de contas ele existiu. Eu sabia que ele tinha existido, mas achava que eu não precisava ter relacionamento com ele, eu não precisava aceitá-lo e ter uma vida ao seu lado. Eu dizia: meus pecados já foram pagos. Você sabe que existe uma doutrina assim, há uma igreja assim, há uma igreja que diz que você pode cometer todos os pecados porque Jesus já pagou por eles. E algumas pessoas que obedecem a essa orientação, elas fazem de tudo, mesmo de errado. Acaba o culto e as pessoas vão tomar uma cervejada com o pastor. E as meninas ficam junto com ele também. Olha que calúnia. As pessoas começam a pensar e achar que elas podem fazer o que quiser. Mas o que Jesus está dizendo não é nada disso. É preciso que a pessoa queira ir para o céu. É preciso que a pessoa deseje isso. Quem quiser vir após mim, ou seja, você precisa querer ser salvo. João capítulo 1, verso 11 e 12, é um texto muito bonito, que eu gosto muito do Evangelho de João também. Diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Serem chamados somente aos que creem em seu nome. Somente aqueles que decidiram crer em Jesus como Salvador e fazer dele o Senhor da sua vida. A mais ninguém. E aí a gente acaba sendo perdido. O segundo ponto que nós queremos falar desse mesmo verso é negar-se a si mesmo. Preste atenção, igreja. Negar-se a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus não nos pediu nada que ele não tenha feito e que nós possamos fazer. É algo mensurável, é algo que você pode realizar. Não há nada que você possa dizer: isso eu não posso fazer, só Deus é quem sabe fazer. Não. Tudo que Jesus nos pediu para fazer é porque nós podemos fazer. E ele nos faz examinar, e eu gostaria de examinar essa questão mais de perto com você. Primeiro, que o projeto de Jesus é perder para vencer. O projeto de Jesus é perder para vencer. Por isso aqui é a loucura da pregação, viu, irmãos? Perder para vencer. Para salvar as pessoas da perdição eterna, Jesus começou por si mesmo a dar o exemplo. Vejam só que exemplo fantástico de Jesus. Estamos falando de negar-se a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Até aí por enquanto. Jesus não está nos pedindo nada que ele também não fizesse.
Ele negou a si mesmo. Ele abandonou o céu, deixou os seus privilégios como Deus e se tornou um ser humano. Este é o primeiro ato de humilhação de Jesus Cristo. Ele se tornou um ser humano e por si só, ele já perdeu várias coisas que ele não precisava se submeter. Ele perdeu a sua ilimitação, ele passou a ser uma pessoa limitada, ele passou a ter fome, sede, cansaço, ele precisou conversar com as pessoas e ter que se relacionar com cada uma delas, e cada uma delas mais difícil ainda. Ele se humilhou pelo simples fato de se tornar alguém um pouco menor que os anjos. Um pouco menor que os anjos. Esse Jesus maravilhoso, fantástico, como se não bastasse, porque ainda não bastava de fato, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Não foi bastante se humilhar em se tornar um ser humano. Jesus foi humilhado como ser humano. As pessoas zombaram de Jesus. As pessoas o maltrataram. Em seu julgamento ele foi enganado. Jesus foi despido diante dos soldados. Nu, seguiu em direção ao monte onde seria crucificado. Foi chicoteado. Nele urinaram. Jesus sofreu. As pessoas clamavam por ele e diziam: salvou os outros. Você que derruba o templo e o constrói em 3 dias, sai daí agora dessa situação. E Jesus continuou a sua peregrinação. Na morte, na cruz, os homens disseram: salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Negar-se a si mesmo, Jesus sabia do que estava falando, quando falou conosco. É claro que ele nega a si mesmo uma coisa maravilhosa e uma divindade, que talvez seja mais difícil do que nós abandonarmos os nossos pecados, que nós sabemos cabalmente que entristece ao nosso Deus. Esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso, mas ele quer que a gente se humilhe para que a gente também seja exaltado. O verso 9, 10 e 11 diz, de Filipenses 2, 5 a 11, o verso 9, 10 e 11, repito, diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós passamos um tempo, irmãos, às vezes nos sujeitando a emprestar a nossa boca, como Pedro emprestou a boca para Satanás. Satanás, ele quer nos exaltar, para depois nos humilhar. Deus nos humilha, para depois nos exaltar. É isso que 1 Pedro, capítulo 5, verso 3, 1 Pedro, verso 5, 6, na versão Almeida atualizada diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo o vos exalte. Negar-se a si mesmo é isso. Mas não é só isso. O negar-se a si mesmo é algo que nós precisamos imitar a Jesus. A disposição dele ter negado a si mesmo como Deus, para se tornar um ser humano e morrer por nós na cruz, ele espera de nós uma atitude idêntica, de negarmos a nós mesmos. E se ele pede para a gente fazer isso, é porque nós podemos fazer. Não é ser cristão porque pertencemos a uma igreja cristã, mas porque pertencemos a Cristo.
não é ser cristão, repito, porque nós pertencemos a uma igreja cristã. Mas sermos cristãos porque nós pertencemos a Cristo. Eu fiquei dando uma estudada, uma lembrada no nome cristão. O cristianismo, como nome de cristianismo, começou em Antioquia. Barnabé ainda discipulava Saulo de Tarso. Ele pegou Saulo e disse assim: procura Saulo, que eu quero com ele para Antioquia. E quando ele achou Paulo, ou Saulo na ocasião, diz Atos 11, verso 26 assim: e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ensinando a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Sabe o que é ser cristão? Quem estuda a respeito de Jesus Cristo. A escola bíblica dominical em muitas igrejas está falida, irmãos. As pessoas não querem saber de escola bíblica dominical. Sabe o que isso me revela? Pessoas que não estão negando a si mesmo, não separam sequer um período para estudar a palavra em grupo. E eu fico pensando se elas estão fazendo isso em casa. Eu acho que não. O significado de ser cristão é os que pertencem a Cristo e são seguidores de Cristo. Ou seja, ser cristão é imitar Jesus. Negar-se a si mesmo é perder a vida que o mundo me oferece e viver o estilo que Jesus me orienta a seguir. É viver Jesus como estilo de vida. É negar o mundo quando as suas ofertas nos aparecem. Quando nos são dadas as oportunidades para nós negarmos a Jesus. Nós tivemos aqui uma cerimônia de casamento coletivo ontem à noite. Mas um dos casais não pôde vir para a cerimônia, porque um dos cônjuges não conseguia entrar na igreja, por conta da sua fé contrária ao cristianismo. Sabe, há pessoas assim, que são impedidas de entrar numa igreja. Elas preferem o seu estilo de vida, o seu jeito livre de ser. Não faz sentido ir para a noite, aproveitar a balada e dizer que é cristão. Os adolescentes estiveram acontecendo aqui nessa igreja, e eu me lembro de uma cena, porque eu já estava mastigando essas palavras para os irmãos hoje. Não sabia que era hoje, porque eu peço a Deus, que Deus sabe de todas as coisas, Deus me dá a próxima mensagem. Eu não sei quando é que vai ser, como é que vai ser, não sei se vai ser na PIB de Irajá, onde é que vai ser. E eu vi os adolescentes, se não me falha o William com mais outro irmão, e eles simulam aqui num teatrinho, pegaram um carro, lembram disso? Quem lembra disso aqui? Quem esteve aqui na Adolescentes? Quem esteve aqui na Adolescentes, gente? Levanta a mão assim, ó. Eu sou cristão, eu vi aqui na Adolescentes. Isso, ótimo. E aí eles entraram naquilo que simulava um carro, e o motorista perguntou mais ou menos assim, desculpe se não estiver exatamente na ordem, mas o motorista perguntou para ele: vai para onde? E ele disse, o carona: vou para a igreja. Ele disse: eu também já fui. Mas aí eu comecei a pegar umas aqui, outra ali, mais outras mulheres, um montão de mulheres, lembra disso? Está certo? E aí eu resolvi não ir mais para a igreja. E o carona disse: só por isso? Eu pego todas as garotas e vou. Ele disse assim, Aí a voz dizia assim: ele está na igreja, mas não está em Cristo. Estar em Cristo é negar-se a si mesmo. Estar em Cristo é evitar esse tipo de comportamento. No seu trabalho você é uma pessoa devassa, desbocado, malicioso, pornográfico. Seu comportamento é assim, você não está vivendo a vida que Cristo quer que você viva. Você não está negando a si mesmo. Não faz sentido ter um comportamento de agressividade e rejeição à sua própria família. Não tem como você desrespeitar os seus pais e dizer que segue a Cristo. Não tem como você desrespeitar a sua família e dizer que você segue a Cristo. Nós precisamos parar de nos enganar
a respeito do que é negar-se a si mesmo e seguir a Cristo. Mas não fazer essas coisas é seguir a Cristo. Irmãos, várias vezes eu tenho evangelizado pessoas e as respostas têm sido as mesmas. Algumas pessoas sempre dizem que são boas pessoas e por isso acham que vão para o céu. Elas não matam, não roubam. Mas entregar a sua vida para Jesus é mais do que isso. É tomar a cruz de Jesus. É tomar a cruz de Jesus. E esse é o terceiro ponto que eu quero falar com vocês nessa noite. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O apóstolo Paulo nos ajuda e nos orienta a saber o que é tomar a cruz. Porque, irmãos, avaliando assim o que é tomar a cruz, afinal de contas, como é que eu posso dizer e como é que alguém pode me ajudar a tomar a cruz? O apóstolo Paulo nos ajuda e nos dá uma grande orientação, porque Deus nos diz tudo o que nós precisamos dizer. E ele diz assim, em Gálatas capítulo 2, verso 20, fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Graças a Deus, Paulo disse isso. A cruz a qual Cristo diz que é a minha cruz, é a cruz de Cristo. Eu não tenho a cruz romana para carregar, porque esta, Jesus já carregou por mim. Mas eu tenho a cruz de estar do lado de Jesus e assumir a defesa do Evangelho em todos os pontos, com a minha vida defendê-la. Muitos cristãos, através do tempo, perderam a sua vida por defender a cruz de Cristo. E posso acreditar que ainda fazem isso. De vez em quando nós temos algumas notícias de cristãos sendo degolados. Tomar a cruz pode nos remeter a algumas figuras do próprio acontecimento da crucificação e em torno dela. Querem ver? Pode nos remeter, por exemplo, aos pensamentos que são levados cativos. A coroa de espinhos de Cristo. Eu fiquei me lembrando de Paulo falando que ele tinha um espinho na carne. Talvez um daqueles espinhos da cruz de Cristo. E ele clamou por 3 vezes a Jesus para que o espinho lhe fosse tirado. Eu entendo que os pensamentos são algo que nós precisamos levar cativos a Cristo. Joyce Meyer diz que há uma grande batalha em nossas mentes. Então, se você precisa tomar a cruz de Cristo, você precisa tornar os seus pensamentos cativos. Vejam como a história do pensamento tem influenciado o comportamento da humanidade e a ação de Deus. Gênesis capítulo 6, verso 5. Gênesis capítulo 6, verso 5 diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Parece que nós estamos ouvindo essa notícia hoje nos jornais. Eu estava me arrumando e estava mostrando cenas do jogo que está acontecendo hoje no Maracanã. E eu vi os pensamentos da maldade acontecendo. E vi a torcida do Corinthians partir para cima dos PMs com uma vontade. E eu fiquei pensando, a nossa polícia perdeu o respeito. E os nossos torcedores aproveitaram a oportunidade para fazer o mesmo. Os pensamentos das pessoas parecem estar voltados somente para o mal. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, diz: e você, meu filho Salomão, conselho de Davi ao filho, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos seus pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar,
Ele o rejeitará para sempre. Que conselho de pai bom, né? Filho, Deus conhece todos os teus pensamentos. Se você abandonar Deus, Ele o rejeitará para sempre. Jó capítulo 20, verso 2, agitam-se, olha o que o Jó fala para ele mesmo, agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder porque estou profundamente perturbado. Salmo 55, 2, ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Leve cativo os seus pensamentos. Paulo nos dá mais algumas ajudas boas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Efésios capítulo 4, verso 17, diz assim, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Viver de uma maneira grosseira, envolvido com o pecado, é viver de acordo com a lascívia, como os gentios viviam. A primeira atitude de quem se converte ao Senhor é que o ladrão deixe de roubar. Que o adúltero deixe de adulterar. Que o sexo não aconteça com pessoas que não sejam seu parceiro efetivamente casado com você. Será que nós estamos pensando que Ele não está nos observando? Certa ocasião um rapaz perguntou para mim, pastor, como é que eu posso fazer? Eu só penso em bobagem. Eu só penso em sexo. Primeiro que sexo não é bobagem, desde que feito com a pessoa amada, com quem você se casou. Mas quando não é com a pessoa que você se casou, é bobagem sim. Coisa chata e desagradável. Mas pastor, como é que eu tiro isso do meu pensamento? Eu digo, para de pensar bobagem e pensa na palavra do Senhor. Olha o que Paulo diz, excelente conselho para você, capítulo 3, verso 1 de Colossenses. Capítulo 3, verso 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. As pessoas não querem gastar tempo com Deus. As pessoas não querem entregar-se para Deus. Ir para a cruz é estar crucificado com Cristo, estar envolvido com Ele. E aí as coisas ficam menos difíceis para nós. Nós podemos até cair, mas vamos nos levantar. Ir para a cruz tem a ver com escravos da cruz de Cristo. Permita não usar as suas mãos e nem seus pés para fazer coisas que Deus reprova. Aonde você está colocando a sua mão e o seu pé? Eu confesso que venci naquela canção. Cuidado, mãozinha, no que pega. Cuidado, pezinho, onde vai. Mas parece que algumas pessoas que se dizem cristãs não estão olhando para onde as suas mãos estão indo, nem para onde os seus pés estão indo. E elas acham que são cristãs, pelo menos não se comportam como tal. Aonde seus pés estão indo? Deviam estar crucificados com Cristo. Onde as suas mãos estão apalpando, deviam estar presas pelos cravos de Cristo. Tem a ver com seus pés ir e pregar a sua palavra. Tem a ver com levantar mãos santas quando estamos com Jesus Cristo. Ir para a cruz tem a ver com não usar da liberdade para abandonar a cruz, mas assumir a cruz como Jesus foi instado a fazer. Eu sei que nós somos tentados a abandonar a cruz. Nós queremos fugir da cruz, tal como aquele casal. Fugindo da cruz, fugindo de um ambiente onde Cristo esteja presente. Mal sabia eles que Cristo está em todos os lugares. Parece, pastor, que alguns crentes acham que Deus não está em todos os lugares.
Eles pensam que Deus não está no escurinho do seu quarto, no escurinho do seu carro. Deus está lá também. Onde você pensa que Deus não está, Deus está. O Senhor Jesus foi também tentado a fazer isso. Ele estava no jardim, antes de ser preso. Judas chegou, o abraçou, o beijou. Parece que eu estou vendo algumas pessoas traindo Jesus com um beijo. Na frente deles são boas pessoas. Por trás o vendem por 30 moedas de prata. E quando eles anunciaram a prisão de Jesus, vinham com espadas, escudos, lanças. Pedro, sempre Pedro, pegou a espada de um dos soldados e arremeteu contra o soldado, que ao desviar tocou a sua orelha e a arrancou. Mais que depressa o Senhor Jesus pegou a orelha e consertou o prejuízo. E disse para Pedro, interessante que não chamou de Satanás ali. Ele disse, Pedro, qualquer um que usar da espada, a espada perecerá. E aí, ele disse uma frase que eu peguei para a gente hoje, nessa noite. Mateus 26, verso 53, diz assim, você acha que eu não posso pedir ao meu Pai? E ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Ele podia fugir da cruz. Ele podia evitar todo aquele sofrimento para si. Será que a gente vai evitar deixar os nossos pecados para não segui-lo e não nos deixarmos envergonhar perante os colegas? Jesus não fugiu da cruz. Eu quero dizer para você que você não tem o direito de fugir da cruz. Se você diz que segue a Jesus Cristo como seu Salvador, não fuja da cruz. Pode ser que você que esteja afastado do Evangelho, esteja fugindo da responsabilidade da cruz. Eu quero dizer a você que quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Não dá para fugir. Fugir da dor da cruz é perder a honra dos benefícios que ela nos traz. Eu vou repetir, fugir da dor da cruz é perder a honra dos benefícios que ela nos traz. Ou você vai para a cruz e ganha todas as honras na eternidade, ou foge da cruz e é envergonhado por essa fuga. Eu estou caminhando para o final. Não adianta a gente só evitar nossos erros. É preciso ter Cristo em nossa vida. Você não está na cruz de Roma, mas está com a cruz de Cristo. E estar na cruz é olhar para a cruz e imaginar a nossa crucificação com Ele. O que Jesus fez lá, que Deus colocou hoje no meu coração para dizer a você, tem muito mais. Ele disse que nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Sabe, eu fico vendo alguns crentes que parecem aquelas plantinhas que você coloca a mão e elas murcham. Não pode ferir o crente. Ele é todo delicado. Não vou mais para a escala. Pastor passou por mim no pátio e não falou. Não vou mais na classe. Houve uma palavra de exortação, não vou mais à igreja. Parece que a gente fica esperando uma oportunidade para nos dar uma razão que não existe para nós não irmos à igreja. Fico tão feliz quando o nosso pastor diz assim, que bom que você veio. Está com sono, pode dormir aí mesmo. Não é verdade? Gente, imagina aquela pessoa que fez um sacrifício danado para vir à igreja. E o pastor sabe, irmãos, que tanta gente que podia vir à igreja não vem numa quarta-feira.
Algumas pessoas estão cansadas, mas elas vão lá, e às vezes são vencidas pelo sono, por causa do cansaço. Nós precisamos orar pelos nossos inimigos, ao invés de agredir os nossos irmãos e os nossos amigos. Perdoa, Senhor Jesus disse. Nós não queremos perdoar, e isso nos traz dores, coisas incuráveis. A falta de perdão é a maior causa das nossas dores, as nossas mágoas com as pessoas. E parece que a gente insiste em ter mágoa com as pessoas. Falei aqui uma vez, permita-me dizer, uma pessoa ligou para a igreja, reclamando conosco de um pastor que ia ser ordenado, que ele não podia ser ordenado, porque ele abandonou a mulher e a criança e o filho de 2 anos. E eu perguntei para ela, mas quem é? A nossa igreja não tem nenhuma ordenação, sabe, só está ligando para a igreja errada. Não, é vocês mesmos. Mas minha senhora, me dá uma dica. Vocês vão deixar ele se tornar um pastor? Eu falei, minha senhora, quando foi que ele deixou? Tem 25 anos. O homem tinha 25 anos que tinha se separado. Depois disso se converteu. Casou de novo. Porque estava legalmente separado. E a pessoa guardava aquela mágoa. Rick Warren gosta de dizer que as pessoas costumam dizer que o tempo sara todas as feridas. Isso não é verdade. O tempo piora todas as feridas. A ferida acaba se tornando um câncer, gerando uma enfermidade das maiores na sua vida e de toda sorte. Na cruz do Calvário, Jesus assumiu a culpa por nós. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava carregando toda a nossa culpa. Sabe o que você devia fazer? Tomar a cruz sobre si e entender que é preciso você assumir a sua culpa real. Você é culpado de fato. Embora Jesus tenha levado as suas culpas na cruz do Calvário, você não pode se dizer uma pessoa santinha e posar de santinha e acusar as pessoas. Eu tenho uma dificuldade muito séria, que eu ainda vou tratar melhor disso no Celebrando a Recuperação, de ver pessoas acusando as pessoas como se elas não fizessem absolutamente nada. Difícil entender pessoas assim. Jesus assumiu a culpa por nós. A cruz do Calvário. Tomar a sua cruz e segui-lo. Doar seu sangue. Irmãos, às vezes eu fico pensando da irmã Cleide que pedir ajuda no ministério, né? Quantos voluntários tem lá, irmã Cleide? 200? 218. Pergunta para ela se está bom. Está não, né, irmã? Às vezes as pessoas não querem dar o seu sangue, sabe, gente? Não querem ralar, é ralar mesmo. Eu fiquei vendo essa cantada das crianças chorando o tempo todo. No meio daquelas crianças, uma menina lindíssima, pequenininha, de 8 anos, chamada Ana Júlia. É minha neta, claro. Mas, gente, que coisa linda. Mas vocês já pensaram no trabalho que aquelas pessoas tiveram para aquilo acontecer hoje? Gente, até a Arca teve aqui hoje. Quem não veio hoje à noite, levanta a mão. Quem não veio, levanta a mão hoje de manhã. Quem não veio, levanta a mão. Posso dizer uma coisa para você? Perdeu a bênção de ver a cantata de nossas crianças do GA. Aquela turma, o nosso voluntariado como igreja, doa um sangue, às vezes doa o sangue até pelas pessoas que deveriam estar e não estão. Poderiam ajudar, poderia ser menos difícil, mas não estão. É obedecer até a morte e morte de cruz. Obedecer é algo muito difícil para eu me sacrificar.
Às vezes nós temos vontade de sair correndo e pedir ao pastor Joemílio para vir correndo, sabe, pastor? Algumas pessoas falam assim, eu não vou obedecer não, porque você não é meu pastor é o pastor Joemílio. Dá vontade de falar para ele assim, olha, quem colocou você assim, sobre a minha autoridade, foi o pastor Joemílio. Então obedece a ele, obedecendo a minha autoridade. As pessoas não gostam de obedecer. Obedecer é muito ruim. Ler e cumprir a sua palavra. Eu estou caminhando para o final. São dados de uma crucificação com Cristo. Não a vida que algumas pessoas querem viver. E agora, irmãos, eu gostaria de ler com vocês o restante dos versos. E você vai ver que vai fazer o maior sentido aquilo que nós acabamos de falar. O verso 35, 36, 37 e 38 de Marcos capítulo 8. Verso 35, 36, 37 e 38 de Marcos capítulo 8. Ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Faz todo sentido, né? Viver uma vida ao lado de Jesus, de negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz. Toda vez que me nego a cumprir o papel de cristão, estou me envergonhando como cristão do Evangelho e ao mesmo tempo envergonhando o Evangelho. Eu sei que você, e nós não podemos terminar nesta noite sem uma oportunidade para você pensar. E eu gostaria que você pensasse nessa noite. O que você tem feito com a cruz de Cristo na sua vida? Tem se envergonhado? Tem envergonhado a cruz? Ou tem sabido lutar? E ainda que passando por dificuldades e aflições, reconhece que Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador, e tem coordenado as suas vidas. Esse povo vai cantar alguma coisa que Deus já colocou no coração deles. Eu gostaria de orar para vocês, e daqui a pouco eu volto a falar com vocês, mas vou orar agora com vocês, enquanto estão aproveitando os instrumentos. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, igreja. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra. Te pedir porque tantas vezes envergonhamos o teu Evangelho. Porque tantas vezes não cumprimos o teu querer e a tua vontade. Nós te pedimos a tua misericórdia e a tua graça. Pai, aqui diante de nós e que estão nos assistindo, devem haver pessoas que estão afastadas do teu Evangelho. Pai, em nome de Jesus, não as deixe se afastar hoje. Que elas peguem essa oportunidade para elas. Talvez tenha aqui pessoas que nunca pensaram em entregar a sua vida para Jesus, mas hoje querem fazer porque teu Espírito Santo as convenceu disso. Fala o coração delas, ó Deus. Permita que elas tomem a decisão enquanto cantam essa canção. Em nome de Jesus. Amém.